Tá aí o que você queria? Normas da corregedoria, artigo 132, tá? Professor, você está atrasado, professor, você está pulando. Eu falei que eu vou fazer na minha sequência aqui, vamos dar todo o conteúdo, mas na minha sequência, tá? Então, mas aqui, a gente ainda continua nessa sequência aqui, no último vídeo vimos o artigo 131, agora 132. Das intimações. Então, a intimação dos atos e termos do processo ou expediente administrativo se fará sempre que possível por meio eletrônico. Então, sempre que for possível por meio eletrônico e mediante publicação no Diário de Justiça. Então, sempre que possível, por meio eletrônico e no Diário de Justiça eletrônico, tá? As intimações são feitas dessa forma. Intimação, lembre-se, intimações aqui é você comunicar uma decisão, um andamento de um processo, tá? É proibido, é vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do MP, às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Então aqui, um negócio interessante que durante a pandemia a gente teve uma relativa flexibilização relacionada a isso, né? Mas, em regra, o que a norma da corregedoria diz é que é proibido ao servidor dos ofícios, então a você que vai ser escrevente, ofício de justiça aqui é a vara, é a secretaria da vara, enfim, você pode chamar do jeito que você quiser, prestar informações, então é proibido prestar informações, ó, é vedado prestar informações por telefone aos advogados, etc e tal, tá? Então essa é a ideia. Por isso que eu até já falei para vocês que por vezes os advogados costumavam ligar, né, nas varas, etc. E geralmente as pessoas realmente não davam informações por conta da pandemia. Houve uma flexibilização, mas se cair para você a expressão é vedado que o servidor preste essas informações por telefone, é uma afirmação verdadeira, tá? Artigo 133, os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados para a publicação no Diário da Justiça Eletrônico dentro do prazo máximo de 3 dias a contar da devolução dos autos ao cartório. Ou seja, o juiz entrega, devolve o processo para o cartório da vara e o servidor tem até 3 dias para colocar a decisão do juiz no Diário de Justiça Eletrônico, Diário Oficial, tá? O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Então, a mesma coisa, se o juiz devolver, entregar o processo, o servidor tem 3 dias para fazer a intimação por meio eletrônico, tá? Então, o mesmo prazo de 3 dias para o servidor proceder a essa intimação por meio eletrônico. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios são aqueles andamentos normais, né, do processo. Então, simplesmente para juntar alguma coisa, simplesmente para diga a parte contrária, enfim, né? Então, as intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, ou seja por meio eletrônico, seja pelo Diário da Justiça, então qualquer que seja o meio empregado para intimar, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões. Então, ó, de maneira objetiva, segundo a tabela vigente, o nome das partes. Beleza. É claro, coisa óbvia, né? Tudo que você vai fazer, você precisa identificar o número do processo, o nome das partes e tal. Aí, olha só. Resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, suficientes para o entendimento do respectivo conteúdo. Então, você vai fazer ali, como servidor, você vai ter ali um resumo. Então, resumo é realmente resumir, ou transcrição é cópia, né? Daquilo que deva ser dado conhecimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, de uma intimação. Manifeste-se a parte autora acerca dos documentos trazidos pela defesa. Então, é uma intimação. Então, isso vai estar no Diário Oficial, ou vai ser feito eletronicamente. Então, um resumo ou uma transcrição, tá? Ou então, poderia estar assim, teor do ato. A parte deve se manifestar sobre a contestação, que é a mesma coisa, tá? Então,
poderia estar de uma ou de outra forma. Então isso aqui é a transcrição, é a cópia exata do que foi dito pelo juiz. Isso aqui, teor do ato, é o resumo que o próprio servidor faz sobre aquela decisão, tá? O que precisa ser suficiente para o entendimento? Então o advogado precisa ler aquilo, ele precisa entender do que se trata, tá? Para ele não ter que ir ao fórum para dizer o seguinte, olha, recebi uma intimação, mas não sei do que é, tá? Então, como vai ter o número do processo, vai ter o nome das partes e vai ter a decisão toda, o advogado consegue, desculpe, o advogado consegue já tomar todas as medidas sem precisar ir até o fórum para ver esse processo, tá? Então essa é a ideia. Também precisa conter o nome dos advogados das partes com o número das respectivas inscrições na OAB, tá? Então também é interessante que em todas as intimações a gente tenha isso. Número do processo, nome das partes, objeto, tal, resumo ou transcrição do que realmente vai ser intimado ali, daquilo que deva ser dado conhecimento, e também o nome dos advogados com inscrição na OAB. Aí a gente tem, ó, na indicação de o que precisa ter na publicação, na intimação pela imprensa. Ó. Quando se tratar, quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, então pensa que uma pessoa tem mais de um advogado no processo, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção. Então vai colocar o nome ali de qualquer pessoa que assinou a petição inicial, ou a contestação, ou a primeira manifestação no processo, com a respectiva inscrição no OAB. Então a regra, a primeira coisa, ó, será intimado qualquer dos advogados que assinou uma petição no processo, tá? Então essa seria a primeira regra. Aí tem aqui uma outra indicação, a não ser que a parte indique outro, ou no máximo 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a qual pertença, que o seu advogado pertence. Então é claro, se for o caso, existem escritórios grandes que fazem o seguinte, olha, a gente tem 20 advogados aqui, mas eu quero que saia a intimação somente no nome do advogado tal. Aí tudo bem, aí precisa sair realmente só no nome daquele advogado. Então aqui, ó, a não ser que a parte indique outro advogado, ou no máximo 2 nomes, outros 2, e no máximo 2 advogados, ou então indique o nome da sociedade de advogados. Por que isso acontece? Porque quando os advogados vão pesquisar, porque veja, os advogados ou eles recebem todos os dias no e-mail a informação sobre intimações, né, se for uma intimação eletrônica, mesmo que tenha até para as intimações que saem pela imprensa oficial, né, eles pesquisam pelo nome. Então, ó, como todas as intimações vão sair no nome do advogado tal, a gente vai fazer a pesquisa só com base no nome do advogado tal. Pensa que é uma sociedade de advogados. Então a gente vai, fulano de tal e fulano de tal, escritório de advocacia. Então eles só vão fazer a pesquisa com base no nome do escritório, no nome da sociedade. Do escritório não, né, mas da sociedade. Então é por isso. Então a regra, se você não tiver claro ali indicado quem vão ser os advogados que vão receber as intimações, ou se as intimações vão sair em nome da sociedade de advogados, pode ser feita a intimação de qualquer um que intimou, que se manifestou no processo, qualquer um que fez a primeira petição ali no processo, tá? Então a regra é, se tem mais de um advogado, intima qualquer um deles, a não ser que a própria parte indique o advogado em nome de quem vai sair as intimações, ou 1 ou 2 advogados, no máximo 2 nomes, né, 2 advogados, ou então que a parte indique ali que a intimação tem que sair sempre em nome da sociedade de advogados. Tá? Isso existe para que os advogados possam ter esse controle melhor, né? Exatamente por isso, porque os advogados fazem por vezes a pesquisa com base no nome, né? Então por isso que às vezes ter um nome apenas, mesmo que o escritório tenha 20, 30 advogados, às vezes saindo tudo no nome de uma só pessoa acaba sendo melhor, tá? As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Você lembra que é dispositivo, né? Você lembra que a gente tem relatório, fundamentação e dispositivo da sentença, por exemplo. Né? A sentença tem 3 partes. A parte dispositiva é a parte final, tá? Os atos ordinatórios, então aqui tem uma orientação, para decisões interlocutórias e sentenças, só a parte dispositiva. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos, com os elementos necessários à explicitação do conteúdo. Quem e sobre o que deve se manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Então, é bem interessante isso, porque você
como eu disse para você, isso aqui serve para que o advogado não tenha que ir ao fórum, tá? Para pesquisar nada. Então aqui nas decisões interlocutórias e sentenças, você já tem a parte final. Então, por exemplo, uma decisão interlocutória sobre tutela de urgência, que é um instituto lá do processo civil. Então vai estar lá constando assim, diante do exposto, defiro a tutela de urgência para o fim de tal coisa. Então é a parte dispositiva. Ou então a sentença, diante do exposto, condena o fulano de tal ao pagamento de tal coisa. Então, a pessoa já sabe do que se trata. E se a gente estiver falando de atos ordinatórios e despacho de mero expediente, eles vão ser transcritos ou resumidos para que a pessoa que esteja lendo consiga ter noção, né? Para que existam ali os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem. Quem e sobre o que deve se manifestar. Quem? Então, manifeste-se o autor, quem, né? Sobre o teor de tal coisa. Tá? Então essa é a ideia, como eu até já disse no artigo passado. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processos de dúvida. Dúvidas são dos cartórios extrajudiciais, dos tabelionatos, podendo a Corregedoria Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado. Então aqui, ó, processos, só para você entender, tá? Processos disciplinares e processos de dúvida, que são processos dentro, processos relacionados. Processos disciplinares são esses processos administrativos disciplinares mesmo, tá? E processos de dúvida que são relacionados a serventias, a cartórios extrajudiciais, como cartório de notas, de protesto, etc. Nesses dois casos, a gente tem aqui publicação apenas da parte dispositiva, da parte final, tá? Só que isso não impede a publicação integral da decisão depois do trânsito em julgado, a critério do Corregedor Geral da Justiça, tá? Então é só escrevendo aqui o parágrafo de outro jeito, tá? Porque poderia ser perguntado para você o que publica tudo, o que não publica nada, né? Então, decisão interlocutória, sentença, decisões de processos disciplinares e processos de dúvida, todos eles você publica a parte dispositiva, tá? Então, isso é o ponto importante. Tá? E daí, de atos ordinatórios e despachos de mero expediente, eles devem ser transcritos ou resumidos. Eu, se tivesse que guardar, guardaria que tudo você publica a parte dispositiva. E apenas atos ordinatórios e despachos é que eu preciso transcrever ou resumir. Eu acho que fica mais fácil. Tá? A publicação omissa, então a publicação que não tem os requisitos do 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo, será a qualquer das partes, será considerada nula. Então não fez a publicação, não fez a intimação do jeito certo, não vale. Aí vai ter que ser devolvido o prazo para o advogado se manifestar. Ele vai dizer para o juiz, juizão, ó, não consegui me manifestar corretamente, tive um problema aqui, não consegui entender o que era, precisa ser feita de novo. Tá? Essa é a ideia. Então, se houve alguma omissão nos requisitos aqui que a gente colocou e isso trouxe prejuízo para qualquer das partes, essa intimação, essa publicação vai ser considerada nula. Tá? Artigo 137, quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Então, se o servidor percebeu que ficou faltando algum elemento na publicação, que elemento? Por exemplo, o nome do advogado, o número do processo, etc. Ele mesmo já retifica e faz nova publicação. Tá? Isso tudo você faz eletronicamente hoje. Você vai colocar lá no sistema e já vai colocar para ser enviado para a imprensa oficial, para o diário oficial. Tá?
E aí a cópia da intimação, colocar a cópia da publicação incorreta, também deve constar nos autos. Tá? Então, bem tranquilo também. Artigo 138. Da publicação no Diário de Justiça Eletrônico a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça, constarão as iniciais das partes. Tá? Então, por exemplo, vai ser assim, ação de alimentos, vou constar assim, ação de alimentos, fulano de tal, contra, então DSA contra fulano de tal, por exemplo, tá? Então essa é a ideia. Então, se é segredo de justiça, iniciais das partes. 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário de Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária que deva ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que objeto de cálculo devam ser depositadas em quaisquer processos. Então, junto com as intimações, constarão também que a parte precisará recolher o valor da taxa judiciária ou depositar certos valores. E os próprios valores já estarão na intimação. Então, a título de exemplo para você, deverá a parte depositar, recolher, vou colocar assim, ó, recolher R$40, R$41 a título de custas processuais. Exemplo, tá? Então, isso vai constar também na intimação, tá? Isso é o 139. Então, deve constar o valor da taxa judiciária e importâncias que devam ser depositadas. Vou até colocar aqui para não de taxa judiciária, fica mais fácil só para a gente não ter nenhuma confusão aqui, tá? Então, essa é a ideia do 139. Parágrafo único. Todas as intimações publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas deverão conter os respectivos valores. Em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Então seria assim, ó, sobre o cálculo do perito no valor final de R$1.000, manifeste-se a parte autora. Tá? Então, ó. Então, isso aqui seria a indicação. Então, sobre o cálculo do perito no valor final de R$1.000, manifeste-se a autora. Tá? Então, você tem lá o respectivo valor quando a intimação for para que a pessoa se manifeste sobre o cálculo. Tá? Publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no Diário de Justiça Eletrônica será documentado pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou, na impossibilidade dessa expedição de certidão, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé, ou se não houver espaço, no verso. Ao pé é na parte de baixo, né? Ou se não houver espaço, no verso da folha em que é lançado o ato publicado. Então, é aquela coisa, é necessário provar, é necessário que o servidor do cartório, do ofício judicial, prove que cumpriu a determinação do juiz e efetivou a intimação, a publicação, vou até colocar, ó. E para isso, ele pode juntar a certidão gerada pelo sistema que prova que ele mandou a decisão para a imprensa oficial, ou mesmo por meios mecânicos, manuais.
que são essas aqui. Você escrever, colocar embaixo, ó, certifico Idofé de que enviei para o Diário Oficial, ou coloca na parte de trás, decisão publicada no Diário Oficial no dia tal. É tão simples quanto isso, tá? Então ele precisa provar que ele fez isso preferencialmente aqui, ó, pela certidão que é gerada pelo próprio sistema. As publicações feitas no Diário da Justiça Eletrônica comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada de exemplares impresso. Tá? Então, se você vai fazer a publicação no Diário da Justiça, simplesmente você faz uma certidão, ó, certifico e dou fé de que mandei para o Diário de Justiça eletrônico. Tá? Aí, nas intimações por edital, então a gente está falando agora do edital. Extraído do edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, com o carimbo do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas, cada uma das folhas do edital. As publicações de edital feitas no Diário de Justiça Eletrônico, na internet, na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, comprovam-se mediante certidão, independentemente de juntada do exemplar. Então, a mesma coisa, mandou pela internet, basta a certidão. Tá? Agora, olha só, publicação de edital em jornal de ampla circulação será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante exemplar original. Então, quando a intimação tiver que ser feita pelo jornal de ampla circulação, o que é jornal de ampla circulação? Que circula bastante, poderia ser um jornal regional aí da sua cidade, mas poderia ser Folha de São Paulo, Estadão, ou Globo, seja lá o que for. Então, quando a intimação tiver, quando o edital, vou colocar, tiver que ser publicado pelo jornal de ampla circulação, é necessário juntar no processo exemplar original do jornal. Olha que louco. Estranho, né? Mas é o que diz a norma. A entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Então, é possível entregar a minuta do edital. Minuta seria o rascunho, né? Vamos assim dizer, do edital. Não vou ter que colocar rascunho, vou colocar o teor do que será publicado pelo edital para estagiário ou advogado com procuração. Por quê? Porque às vezes o advogado já quer juntar nos seus próprios documentos uma cópia. Então ele tem lá no escritório dele um conjunto de documentos daquele processo. Então ele pode pedir para a vara dizendo o seguinte, ó, me dá uma cópia do edital aí. Então aí entrega-se a minuta, né, o teor do que vai ser publicado no edital, entrega para o advogado que tem procuração nos autos ou para o estagiário dele, não tem problema nenhum, para ele fazer lá no escritório dele um arquivo daquilo. Tá? Quando o processo tramitar, ó que louco, hein? Então a gente viu que numa intimação pela imprensa oficial, se a gente estiver falando de segredo de justiça, ó, Diário Oficial Eletrônico, você coloca somente as iniciais das partes. Olha que coisa louca aqui no edital. Ó. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas, a fim de resguardar o segredo de justiça. Então, no edital, na citação por edital, consta o nome completo do réu e a abreviação das outras partes. Olha que diferente, né? Então observação, na publicação pelo Diário Oficial de processo em segredo, basta as iniciais das partes. No edital, o nome do réu deve ser colocado por completo. E o restante é abreviado.
Então, às vezes você poderia ter uma pergunta dessa na sua prova, né? Quando que abrevia tudo, quando que não abrevia nada, tá? Aqui caberá aos escrivães judiciais velar, né, ter cuidado pelo adequado cumprimento das normas atinentes relacionadas às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Então, o servidor deve estar sempre fiscalizando o que ele vai fazer e ele pode ser fiscalizado pelo juiz corregedor permanente. Tá bom, meus amigos? A gente encerrou essa parte aqui, ó. A gente encerrou, se você quiser marcar no seu edital, marcamos do artigo 103 ao 142, tudo que vimos nos últimos vídeos. Tomo 1, capítulo 3, sessões de 9 a 15. Então agora a gente tem isso aqui já completo, a gente vai partir agora para o restante aqui, a gente vai partir agora para as sessões aqui 17 até 19, tá bom? A gente volta em tantos outros vídeos. Convido você para participar da super revisão. O link para a super revisão está aqui embaixo. Já temos, neste momento, aulas de direito processual penal e de direito administrativo. E na data de hoje, dia 21, vamos fazer de direito constitucional. Estamos fazendo dia a dia separado para não ficar um negócio também muito... quando você faz tudo num dia só, dá muita ansiedade pro aluno. Eu não acho bom não, tá? Eu acho que é importante você fazer esse tipo de revisão espaçado. Você vai ter acesso aos vídeos quantas vezes você quiser, tá? Se você estiver na turma de exercícios, você que entrou antes da gente começar aqui, você vai ter 50% de desconto, um cupom que eu mando para você. E se você não está na turma de exercícios, você também vai poder entrar, não tem problema nenhum. E o valor é de R$ 87,00, é um valor realmente muito baixo diante do conteúdo que é gerado lá, diante da qualidade daquilo que é falado lá. Eu posso assegurar para você que o conteúdo está muito bom, os alunos têm gostado bastante. Então, fico muito feliz por você estar aqui, por você estar acompanhando aqui o canal. Fico muito feliz por vocês todos, pelas centenas e centenas de pessoas que já entraram na super revisão e que têm comentado lá que realmente estão gostando. E sugiro que você faça isso, que você entre para a super revisão também. O valor é de R$ 87,00, você pode parcelar em até 10 vezes, pode pagar no boleto. O boleto é à vista, né? Mas pode parcelar no cartão de crédito e tal. Então eu convido você a participar disso, que certamente também é uma forma bem interessante de você fazer uma revisão muito efetiva para a sua prova, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos porque eu adoro estar aqui.